vir aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa, então. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui na parte de baixo do Google Meet, do lado do telefone, etc? Sei. Clica neles, clica em alterar layout e depois clica em destaque. Alterar layout. Destaque, beleza. Você pode passar o mouse também no seu quadradinho ali, onde está escrito você, vai ter uma retinha, um risquinho ali, você pode clicar em minimizar para aparecer melhor a tela. Beleza, pronto. Certo. Show de bola, vamos lá. O gráfico representa uma isoterma, ou seja, em todos os pontos dessa curva, a temperatura é a mesma. Portanto, né, lá na equação dos gases ideais, temperatura num estado é a mesma temperatura no outro estado. Como aquela equação é uma equação constante, né, para todos os estados, ela tem o mesmo valor, né, qualquer foto que tu bata desse teu gás, se tu pegar a pressão, o volume e dividir pela temperatura, vai dar sempre o mesmo valor, que é igual a NR, né, por sinal. Uhum. Bem, então a temperatura vai ser sempre a mesma. Portanto, tu pode dizer que P1, V1 igual a P2, V2, né? Portanto, que tu esteja em algum ponto aqui dessa curvinha isotérmica. Beleza. De um gás ideal que sofre uma transformação de temperatura constante. Com base em valores informados no gráfico, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Será que você consegue encontrar isso aí rapidinho para mim? Sim, é só comparar o A, que já tem todas as informações, primeiro com o B, fazer 5 vezes meio, vai dar 2,5, Esquece igual, da unidade, tá? é verdade, né, ATM por metro cúbico, vai ter que converter, acho que tem que converter o ATM, né, para... Não, na verdade não. Tu pode simplesmente chamar daí de... Tu quer encontrar o quê? É a pressão A dele, pressão? né? ATM, né? Porque é a mesma unidade dos dois lados, entende? Sendo do Entendi, então. mesmo dos dois lados, elas cortam. Não precisa se Eu tenho preocupar. um costume de sempre colocar em Pascal, metros, colocar tudo É, no SI, mas às vezes não precisa. não precisa, Tá. exatamente. 2,5 igual aí coloca a pressão, chama de PB, vezes 0,8. Aí 2,5 dividido por 0,8 vai ser a pressão no ponto B. Deixa eu ver aqui. 3,125 é a pressão C, quer dizer? Pressão no ponto B. Isso. 3,125 atm. Uhum. É, Pegou bem, pegou bem. É isso mesmo. O probleminha é bem inicial, né? uhum. Vamos dar mais uma lida aqui para a gente poder chegar nos problemas casca grossa. Tipo, a questão 2 ali da lista já. Tu quer ver ela? Tudo bem. Não, eu só tô comentando, só que. Ela é demoníaca. Eu já vi alguém resolver isso aí já. Tem um professor no YouTube de física, Universo Narrado, acho que é o nome dele. Sei. Ele já resolveu isso aí. Eu lembro que eu fiquei muito puto vendo ele resolver, porque era muito difícil. Eu, Como é que já, os caras esperam fazer isso, cara? eu tentei muito de fazer essa questão, viu? Por meses já não consegui. Pois é, não, mas tem essa questão lá. Acho que é a Uhum. questão mais difícil, ele vai chamar de questão mais difícil do ITA de termodinâmica, alguma coisa assim. Deixa eu te mandar o vídeo, porque não adianta a gente ficar a aula toda nisso. Meu, não é Sim. possível. Cara, eu escrevi o universo que ele já sabia que eu estava falando desse cara. Questão termodinâmica. Deixa eu pegar aqui para você. Eventualmente eu pego aqui. Aí a 03, por exemplo, ela parece ser fácil, mas eu não consegui fazer, porque, tipo, tá falando de um tubo que contém mercúrio, só que aí é líquido, né? E a gente tá estudando gases, mas é por isso que eu não, se tiver como fazer a 3 também já, Claro. o número 3 ali. Bem, depois procura lá o cara, talvez seja esse vídeo aqui, mas não tenho tempo de ficar olhando. Eu já assisti, eu já vejo o Universo na Rajão, tá ligado? No canal dele. Eu sei, eu já vi ele resolver essa conta aí. Talvez seja na prova de 2018, etc. Tá, vamos tentar resolver a 3. Que é essa ali, 2, eu sei que é tensa de resolver, Sim, então vai talvez ficar não um valha bom a pena. tempo. Sim, vai ficar um bom tempo aí, não Pô, vai o valer a vídeo do pena. cara era gigante, tava. Vou pegar aqui. Salvar. Guardar as coisas no calma. Vou fazer ela já? Eu já tentei já, mas não consegui essa daí. Tá bom, vamos ver.
que pega aqui? Equilíbrio tubo emborcado. Contém mercúrio e ar aprisionado. Com a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 27 Celsius, a altura da coluna de mercúrio é de 750. Tá, o tubo está fechado, né? Se a pressão atmosférica cai 740 a uma temperatura 2, a coluna de mercúrio determina o comprimento L do tubo. Tá, esse tubo está fechado ou ele está aberto? Então, Aprisionado, né? A área aprisionada. aprisionado, acho que tá fechado. Tá. Vamos ver o que dá para fazer então, né? Vou pegar aqui. Bem, a, se a pressão está caindo, está subindo, está fazendo essa altura subir ou descer, né? E o líquido é mercúrio mesmo, né? Então Sim. o efeito é direto, né? Beleza. Daí, o que é que está fazendo ele subir ou descer? A pressão atmosférica mudando a altura do mercúrio ali dentro mesmo, né? Por algum efeito que ela causa aqui nessa superfície. Agora, a gente pode dizer, por exemplo, que a pressão aqui é a mesma que aqui? Eu acho que a gente pode, né? Acho que sim, porque eu no mesmo líquido. Então na hora que eu fui tentar fazer, eu pensei assim, é o volume do gás, que tem a partezinha que tá com gás, aí eu usei, tipo, fiz que ela é a área desse tubo, vezes o L, menos a quantidadezinha que tá ali, entendeu? Menos o comprimentozinho que tá ocupando pelo gás, só que não dá pra fazer assim, tipo, usar essa partezinha aí que tá com o gás, X, aí fazer que essa partezinha é o volume, a área S, vezes o L, o gás, como é que fica? O X menos o L ou o L menos o X? Essa partezinha pequenininha que tá aqui em cima. Eu só chamei ela de X, né? Então ela é a X mesmo. É verdade, né? Aí fica um complemento X, aí compara com não vai dar em nada assim, já tentei já. Mas, mas eu acho que sai, cara, porque a gente tem bastante informação, né? A questão é que a pressão atmosférica é igual a essa pressão de X de altura aí de ar, né? É, Acredito que o caminho seja por aí. O problema é que é ar também, né? Isso que eu tô achando estranho. Mas é um ar com mais densidade, talvez. Aí tem isso. Bem, de toda forma tem que ser a mesma pressão. Então, acho que a gente pode dizer isso, cara. A gente pode dizer que as pressões são iguais. Essa primeira pressão aqui é a pressão da parte aqui de baixo. A gente pode usar a equação lá da pressão estática, né? Por GH, né? Só que aqui a gente já sabe qual é. É a pressão atmosférica. Agora, aqui dentro a gente vai poder usar ρg X, né? sim. O problema é que só isso não vai ser suficiente. De fato, tem que achar a pressão por meio de gases ideais também. Mas em nenhum momento ele falou aqui que a gente tem que considerar que é um gás ideal, né? Normalmente, para a gente poder fazer a conta de gás ideal, a gente tem que considerar que é gás ideal, né? Tem que dizer assim, considerando um gás ideal, porque ar não é gás ideal. Sim. Só ar aprisionado não é. Pois é, será que não é um problema de pressão estática isso? Parece ser, não me parece envolver, apesar de que ele está depois de um conteúdo desse, né? Então, É, talvez tenha que fazer isso aí mesmo. Bem, mas com certeza vai usar isso aqui também. Agora, né? Tá, mas seria muito fácil se fosse só isso também, né? Porque daí, com todas essas informações, a gente acha que é errou, tá feito, né?
Tipo, por exemplo, aqui na primeira situação, 760, né? É igual à densidade do ar vezes a gravidade, né? É 10 no ensino médio. É. Vezes o x. Daí, o que acontece é que esses valores aqui de 760, 750, eles vão ser aplicados aqui também. Porque o que é esses 760 milímetros de mercúrio, 750? É a altura que o mercúrio chega, né? Eu acho que tu sabe disso, né? Sim, sim. Para medida de pressão. Então, de certa forma, a gente já tem o X, né? A gente para para pensar, não é mesmo? Mas quanto que seria? Bem, na verdade, a gente não tem exatamente o X, né? Mas, por exemplo, nessa primeira situação, onde a pressão atmosférica é de 760, então significa que essa altura também é 760 milímetros, É, não é? é isso. Porque o que é um medidor, um barômetro de mercúrio, né? É justamente essa unidade, milímetros de mercúrio, é justamente a altura que uma quantidade de mercúrio vai subir numa determinada pressão, entendeu? Entendi. Que a pressão daquela pequena partezinha de gás que tem ali em cima, que o milímetro de mercúrio vai medir. É o que vai fazer ele estar em equilíbrio, né? Ah, entendi. Exatamente. Então, isso, veja, ao passo que você vai comprimindo o ar, né, vai gerando essa pressão. A ideia é essa. Então, no caso dessa primeira situação aqui, nós podemos ter certeza que essa coluna tem 760 milímetros. Tudo bem. Então, significa que esse X de ar está causando essa pressão, que eu não sei ainda quanto é. Agora, o que vai acontecer no próximo desenho é que tu vai ter um aumento, né, desse X. Concorda comigo? Sim, sim. O X vai ficar maior porque vai diminuir o tamanho da coluna de. É isso aí. X mais 10, né, no caso. E 740. O problema é que assim a gente tem a informação até demais, né? Ele está dando uma série de informações aqui. Eu acho que com essas três equações já dá para descobrir o X, já, né? Na verdade, com duas já dá, né? É Porque a verdade, gente né? tem Só tem duas incógnitas. só o ρ e o X. É isso que eu tô achando estranho. E para que a gente vai usar a temperatura, né? Isso está me incomodando um pouco aqui. O problema é, bem, a gente não tem o ρ e o x, mas a gente quer o L, né? Então, de É. fato, a gente precisa de três equações. Só que nenhuma delas ainda está envolvendo diretamente o L, né? Se bem que eu poderia dizer, por exemplo, no primeiro caso, que L é 760 mais x, né? Sim, sim, daí Então, já de certa forma, a descobriu. gente já tem uma terceira equação, que é sempre a relação entre as alturas do x e da quantidade de mercúrio que tem ali. Mas para que diabos a temperatura? É isso que eu estou me perguntando aqui. Pressão atmosférica cai a 740. E aí, tem alguma ideia? Eu acho que vou tentar resolver esse sistema. Ah, mas a temperatura. Tirando. Só se a temperatura cair para nada, né? É. Tem que dar só um segundo aqui, velho, que eu acho que eu já sei como é que faz. Só preciso dar uma pensadinha. Vou pensar rapidamente aqui. Vamos pensar aqui. Os nossos sistemas, eles têm bastante sentido, né? Só que talvez a gente não está pensando no lugar certo, né? Conhece o princípio de Stevin? Não. O princípio de Stevin é esse princípio onde tu pode
igualar a pressão em dois pontos iguais, né? Ah, tá, sim, Na mesma altura. da hidrostática. É, eu Isso, só tinha esquecido o nome, só. isso. Então, talvez a gente tenha tido um pequeno equívoco aqui tentando igualar as pressões em alturas diferentes, né? De Uhum. certa forma, não estou tão errado, mas assim, a gente poderia dizer que a pressão aqui é a mesma aqui, não é mesmo? Sim, sim. Isso a gente pode dizer com mais precisão, esses dois pontos. Então, em outras palavras, a pressão atmosférica nesse ponto aqui, estou desenhando aqui, que eu posso chamar de ponto A, é igual à pressão atmosférica nesse ponto B aqui, não é mesmo? Sim, sim. Mas será que o gás ali em cima, a massa de gás que tem ali em cima, a gente não pode considerar ideal? Porque daí saberia. Eu acho que a gente tem que considerar, sim. É, porque daí daria para saber, tipo, quantas vezes em quantas vezes a altura diminuiu ou aumentou, no caso ele aumentou, né? Em quantas vezes a Uhum. altura aumentou em relação a antes. Mas eu acho que a gente tem que começar com o sistema, sabe? Sim, Então sim. vamos igualar primeiro as pressões nesses pontos aí, que eu acho que vai ser mais fácil agora. Né? Essa minha ideia original tá meio confusão. Deixa eu dar só uma arrumada aqui no meu quadro. Tá aparecendo bem, hein? Sim, sim, dá para ver. Tá, deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Qualquer problema aí na tela, fala, hein? Tranquilo. Daí vai ficar. Bem, no PA, né? Qual que é a pressão ali em PA? É simplesmente pressão atmosférica, concorda comigo? Sim, sim, 760 milímetros de mercúrio. Isso, então eu posso dizer ali que na primeira situação 760. E agora no PB, né? Quem que é? Bem, é a pressão do ar mais a pressão dessa coluna de mercúrio, né? Sim, Que tem que ser igual. Pressão na mesma altura, não é mesmo? sim, sim. Então vamos chamar aqui de pressão do ar, que eu não sei quanto é, porque eu não sei quanto de ar tem ali. Né? Mais o quê? Mais essa quantidade de mercúrio que a gente tem ali, né? E esse é o ponto aqui, cara. A gente pode igualar as condições aqui. Porque se tu ler bem o enunciado, olha só o que ele fala. Com a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, uma temperatura de 27, a altura da coluna é de 750. Então, 760 é a pressão atmosférica, certo? Sim. E a coluna de mercúrio aqui é o outro cara que vai somado dar a mesma pressão, concorda comigo? A pressão nesse ponto é a quantidade de ar mais a coluna de mercúrio. Então, Sim, elas sim. somadas. Portanto, 760 igual ao PR, né? Bem, é a primeira situação, né? Tem uma situação que a gente tem de inicial e final, mas vou deixar PR aqui e depois vou chamar de PA'. E aqui é 750. Beleza? Essa é a primeira situação que ele fala. Depois ele fala uma outra situação que a pressão atmosférica cai para 740. Então agora em A vai estar 740, concorda comigo? Sim, sim. Tudo bem até aí, cara? Qualquer dúvida fala. E lembra, esse arzinho aqui é o ar daqui de cima. Então aqui também vai ter uma pressão de ar. Agora é linha de final, tá bom? Beleza. E ele está dizendo que a coluna de mercúrio é 735 milímetros. Daí dá para usar a equação dos gases ideais para descobrir essa pressão do ar? É, porque o que, que acontece, né? Como PVT é constante sempre, esse cara e esse cara vão estar relacionados, né? Sim, vai ter alguma uma proporção entre eles. Isso, como eu estava te falando antes. Então vamos chamar assim, PA, sem as linhas primeiro, né? Sim, O volume é aquilo que tu falou, a temperatura é aquilo que está no enunciado. Só toma cuidado de passar para Kelvin, né? isso é verdade. Então eu vou só copiar aqui e colocar um monte de linha, que é a condição final. Ah, não foi tão difícil, né? Não, não, foi tranquilo. Daí como é que fica, né? Que tem que tomar um cuidado. Porque, bem, como é que a gente pode fazer aqui? O volume, né? O volume é uma área igual sempre, né? Sim, sim. Só muda a altura só. Isso. Fechou. Beleza.
Bem, a questão é, dá para encontrar esses PA e PA' aqui isolando, né? Então, por exemplo, o primeiro vai ser 10, concorda comigo? A pressão do ar antes. Isso. Porque é só Quantos? passar o 750 para lá, não fica 10? Ah, é verdade, né? 10, exato. Isso. Então vai ficar 10. Agora vezes o volume, que eu vou chamar de área, né? Vezes a área do tubo, que dane-se, não importa qual é, porque a gente já Sim, vai ver que vai ela vai cortar cortar, ela é depois. constante, né? Aham. Vezes um X, vezes o X ali, né? É, mas o que que pega nesse X, né? Deixa eu só colocar a temperatura aqui logo, que é 300, porque era 27, lembra? Sim, sim. Aí passa para aquela. Isso. Agora o negócio é o seguinte, quem é L, né? É aquele esquema que eu estava te falando lá no começo. Uhum. O, o X aqui e o L, eles estão relacionados, né? Então, o X, ele vai ser todo o tamanho do tubo, que é L, não é mesmo? Sim. Menos a quantidade de mercúrio que a gente tem aqui, né? A altura de Que ele mercúrio fala, que a gente tem aqui. ele fala no enunciado Ele ali. falou, 750. Né? A altura da coluna de mercúrio é 750. Então significa que é 750. Uhum. E tem a altura final também que ele fica depois. Isso. Que vai ficar bem parecido aqui as equações, né? Só que aqui o que, que vai acontecer? Se eu passo esse 735 para o outro lado, eu vou ter que a pressão é 5, no caso Exatamente. final, né? Sim, sim. Vezes o mesmo A, por isso corta. Essas áreas nunca interessam, né? Já fez o problema da represa? O problema da represa. Não, não. O problema da represa é clássico também, porque independente do tamanho da represa, a pressão é a mesma. Se é uma represa gigante ou não, não importa. E daí ali o outro caso era de acordo com 735, né? A altura. Sim. Deve descobriu ele. Ela descobriu L, né? Só fazer uma multiplicação cruzada e já era. Show de bola? Ficou alguma dúvida aí, meu caro? Não, tranquilo. Bem esclarecedor. Pô, que bom tu te ajudar. Esse problema aqui, ele é legal, cara, mas note que tudo começa a É, andar quando a gente usa o princípio de Stevin, né? sim, sim. Então, o que eu não tinha conseguido fazer antes foi a pressão no final e inicial, que eu tinha pensado nisso de considerar um gás ideal ali, fazer esse volume, só que a pressão antes, que é 10,5, eu não tinha conseguido achar. Eu não gostei do fato dele não ter dito, considere o ar um gás ideal, porque, pô, É verdade, que daí não é, talvez. né, velho? Não é, ele tem que dizer. O ar não é mesmo, e daí fica difícil. Não, tipo, até a maior parte de ar é nitrogênio, né, que é um gás, eu acho que ele é biatômico, ele é de dois átomos, né? Uhum. Tem equação para dois átomos. Essa que é a desgraça. É, Porque a maior parte do ar é N2, né? E daí tem lá o lambda do N2 é 5 meios, eu acho. Daria para fazer, se não fosse ideal. Mas ficaria sim. bem mais difícil, entendeu? Mas dá para fazer. É. Daí tu entra naquela dúvida, o ITA vai avacalhar ou não? Mas essa aqui ele não avacalhou. Sim, sim. Então eu acho que eu não estudei ainda gases, tipo, não ideais. Não sei nem se é assim. Não, mas cai no ensino médio, assim. Cai. Ah, tá. É que eu não cheguei ainda. E quando eu também tentei fazer esse exercício, eu não tinha visto hidrostática ainda, então também não consegui fazer ele muito facilmente, não. Entendi. Mas nós temos para hoje. Hã? Mas nós temos para hoje alguma outra questão? Hum, vamos pra, sei lá, pra 0,5 também. Parece ser bem parecido. Vamos ver. 0,5. Parece razoável. 2002, velho. Você não era nem nascido, né? Vai dizer. Não, não. Faltavam 3 anos ainda pra nascer. Caraca, você é novinho, hein, cara? Eu tô com 15, 16, quer dizer. Poxa, novinho, novinho. 2002 eu tava na quinta série, tava vendo o Brasil ganhar o Penta. Pode crer. Entendi. Um tubo Beleza, vamos lá. capilar fechado, extremidade contém uma quantidade de ar aprisionada por um pequeno volume. E aí, tentou fazer esse problema? Esse daí eu tentei, mas também não foi. Vamos tentar de novo. Mas qual foi o problema aqui? O que tu achou que faltou? Tudo capilar, fechado. Deixa eu ler de novo aí.
Essa aqui é um pouquinho mais tensa. Eu nem lembro, calma, deixa eu ver como é que eu venho esse exercício. A 7 graus, aprisionado. Tá, então esse ar que está aprisionado aqui, ele está a 1 atm, né, a pressão dele, ó, 76 centímetros de mercúrio, ó, tá falando ali, ó. A 7 graus Celsius, a presença desse tanto, o comprimento do trecho aprisionado é de 15 centímetros, tá? Então, vai ser meio parecido com a outra, não vai? Ó, o gás inicialmente, ele está a 7 graus Celsius e a pressão de 1 atm e a 15 centímetros de comprimento, tá? Determina o comprimento aprisionado a 17 graus Celsius, se necessário, empregue os seguintes valores de pressão. O problema aqui é essas forças horizontal, né, cara? Então, não, depois eu fui ler ali ainda aí, a pressão de vapor da água, eu não sei nem onde que usar isso aí no exercício. Pois é, pressão de vapor normalmente está associado com hidrodinâmica, né? Sim, sim. Mas talvez não seja o caso aqui, porque a gente está falando de hidrostática ainda. O que vai rolar aqui? Ó, a gente tem uma gota d'água aqui, né? Vamos pensar assim. Daí, está em equilíbrio isso? Está em equilíbrio. Beleza. Então, é a pressão depois que tem essa mudança de temperatura que eu não consegui Mas é que pegar. eu acho que tu não tem que começar pensando em pressão e mudança de temperatura assim já tão diretamente, tá? A gente tem que Entendi. levar em conta o equilíbrio primeiro. Um problema desse. É porque tem Entendi. forças agindo sobre ela, né? Quais são? A gente tem que pensar que tem a força da atmosfera, né? Que tá Uhum. agindo onde? Tá agindo para cá, né? Concorda comigo? Porque o ar não vem daqui. Sim, sim. Beleza. Rapaz, que probleminha. Daí, ó, contém uma quantidade de ar aprisionada por um pequeno volume de água. Então, esse ar, a princípio, ele, que nem no problema anterior, quer empurrar, né? Sim, aí dá para pensar Então, na vai empurrar força. para o outro lado. Exato, daí tá no equilíbrio, tá no equilíbrio, então vai ser a força, a pressão que o gás está, vezes a área, vai ser igual a força atmosférica vezes a área do gás. Uma coisa aqui, calma aí. O que tu falou tá tudo certo, né? Quando a gente for passar por pressão. Só que tem mais um detalhe, né? A gente falou de mais uma força. Força de vapor, né? Negócio assim. Não, tava escrito ali no final, se necessário, empregue os seguintes valores de pressão de vapor da água. 0,75 centímetros de mercúrio, 7 graus Celsius, então, falou ali no finalzinho do exercício. Só que vai ter essa força, né? Se ele falou que tem. Né? Então, essa força, ela, tal qual a força do ar, tá ajudando aqui ela a sair, né? Sim, sim. É essa. Vamos colocar essa força para a direita também. É o que eu te falei. Talvez tu vai entender melhor esse negócio de pressão do vapor aí quando tu começar a ver a hidrodinâmica, tá? Beleza. Vai ver a equação de Bernoulli e tal. Lá na equação de Bernoulli tu vai ter um termo que é um termo dinâmico, onde tu tem a velocidade do fluxo de água. Então tu vai entender mais ou menos aí esses princípios. Eu já comecei a dar uma olhada nessa parte de equação de Bernoulli, só que Ah, eu não me legal. aprofundei muito, não. Ela é bem interessante. Ela deriva das relações de trabalho e energia estética. Desculpa. Tranquilo. Ai, ai, ai. Então, beleza. Agora tu tem uma coisa bem válida, né? Porque tu tens as forças já para essa gota em equilíbrio, vamos dizer assim. Essa quantidade de água aí, infinitesimal. Tá? Tem essas três forças iguais a zero, concorda comigo? Uhum. Isso. E agora, na prática, é só tu multiplicar, bem, no caso, dividir por A, né? Que tu teria as pressões, né? Para pensar Sim, sim. comigo. Então, é só colocar a força porque isso aí é a parte do equilíbrio, então força atmosférica é igual as duas forças que estão empurrando ali do vapor e do ar,
É exatamente isso. Daí, É. Mas vamos focar no que o problema está pedindo, né? Determine o comprimento do trecho. Logo a gente vai chegar nisso, provavelmente por alguma questão de cinemática, mas você sabe, né? Condições de cinemática, deslocamento, velocidade, aceleração, sai tudo da segunda lei de Newton, né? Então, por sim, sim, isso, tá pedindo uma coisa assim, mas tu só tem dinâmica, tu tem que tentar buscar as leis de Newton, beleza? beleza. Então, por pressão aqui, talvez tu não consiga chegar diretamente, mas agora dividindo todo mundo por A, né? A gente pode deixar. Aí, vamos escrever aqui, né? PATM igual a PR, né? Mais P vapor, beleza? Beleza. É o mesmo tubo para todo mundo, é o mesmo A para todo mundo. E vai ser até o mesmo A dessa gotinha, se precisar. Beleza. Agora vamos dar de novo uma olhada no enunciado. A 7 graus, a pressão atmosférica. Então, ó, falou temperatura, vai ter que fazer gases ideais, né? Provavelmente. O comprimento do trecho do ar aprisionado é 15 centímetros. Ele falou até o comprimento antes. Aí acho que vai ter que descobrir esse PR, que é a pressão antes. Daí vai usar lá o PV igual a NRT constante. Não, PV igual a PV sobre T constante. Daí, para determinar o. Só que eu não sei. Daí o problema que eu pensei, tipo, a pressão dele depois, do gás, depois que ele teve esse aquecimento. Qual seria? Aham. Mas vamos com calma aqui. Ele está falando de fato de pressão. Ó, o comprimento do trecho do ar aprisionado. Tá, ele deu a pressão atmosférica, né? Uhum. E ele deu mais o que ele. Ele deu a pressão de vapor também. Que é sempre 0,75, né? Uhum. A 7 graus. Bem, a 7 graus. E o outro valor ali é 17. Então a gente pode encontrar essa pressão de ar, né? Tipo, isolando a pressão de ar aqui, o que vai acontecer? Dá para deixar, porque a minha letra fica muito feia quando não é mesmo? Isola a pressão de ar aqui. Ah, entendi agora como é que faz. Saquei. P-vapor. Tu tem o P-vapor. Ó, e qual que é o problema, né, cara? Olha só. Olha, porque até agora talvez eu não deixei claro por que precisava de vapor, porque nem eu te entendi direito. Mas a questão é o seguinte: se tu precisa do equilíbrio, se tu precisa de equilíbrio, né? Tá Uhum. em equilíbrio essa situação. Ela tá em equilíbrio. Não tinha como tu ter o equilíbrio só com duas forças. Concorda comigo? Sim, sim, O só PR sabe. sendo um e o PATM sendo outro, como é que tu ia ter equilíbrio? Então tu precisa do vapor para equilibrar, certo? Certo, Como certo, se é. fosse uma espécie de força normal que aparece ali para manter o equilíbrio. Entendi. É, então, é porque, tipo assim, vai ser bem parecido com o outro que a gente fez, né? Depois aí tem que usar lá a transformação dos gases e tal. Isso. Né? A gente tem o que seria a questão inicial aqui, né? Até para chamar de ilha aqui. É, então, é porque eu não tive essa sacada de pensar de igualar as forças, né, na hora do equilíbrio. É. Pressão e força, né? Tem tudo a ver uma com a outra, principalmente num tubo onde a área é a mesma para todos, né? Aqui a gente pode dizer que é 76, já que está tudo em centímetro, né? Uhum, Centímetro de mercúrio, vamos pôr 76 aqui. E o outro é 0,75, beleza? beleza. Então, primeirinho aqui, 76. Pô, eu gosto de dar aula pro pessoal do ITA, que assim até eu aprendo, né? Porque às vezes tem umas É. questões que tá louco. O pessoal me pede uns negócios muito fáceis às vezes, daí eu fico meio que, sabe, Ah, eu acho. acostumado. Sim, sim, nossa. Eu até nas minhas aulas lá que eu tenho na minha escola, eu fico até entediado nas aulas de física, que é um negócio bem tão simples assim. Não, e eu tenho que dar aula pra criancinha que tá aprendendo sei lá, somar e diminuir às vezes. Aí o cara Ah, desacostuma, né? então, Aparece umas questões massa assim do ITA. Ó, é mais agora, divertido. bem, eu vou deixar a unidade aqui, né? Então, até agora a gente não precisou passar nada para Pascal, né? E a outra vai dar no mesmo, né? Também pelo que eu lembro, também. Vamos ver aqui. A 17 A daí pressão fica. atmosférica é a mesma, né? Não mudou a pressão atmosférica. O que É, mudou aqui de uma situação para outra foi a temperatura, né? sim, sim. Então, Mas a pressão que esse ar faz, ele também vai mudar, né? Porque vai mudar a temperatura junto. Vai mudar. sim, Ah, o ar muda. a pressão do ar muda, né? Então, Uhum. então agora tem que descobrir essa daí também fazendo na segunda situação de equilíbrio, né? Aham.
Entendi. Beleza. Então vamos lá. Agora o PR final, né? Que vai ser novamente o 76. A atmosférica não mudou. Agora não é mais o 0,75. Agora o enunciado falou que é 1,42. Fazendo uma continha de menos marota aqui. 74, né? 0,58. Corrige aí para ver se eu não errei. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora, quem que a gente quer, né? O comprimento. Certo. Só que esse comprimento, ele vai sair lá na parte do volume, né? Sim, sim, daí a gente usa a equação lá que eu tava pensando no começo. Isso, PVT, né? É porque, tipo assim, o problema é que, eu tô fazendo a lista de gás ideal, daí eu sempre vou, ou é PV igual a NRT ou é PVT. Aí eu sempre vou mirando nesses dois e eu acabo esquecendo das outras coisas. Tu quer começar já do final. É, exatamente. Daí não dá, né? Tem que focar no problema que tá pedindo. Se focar no problema que tá pedindo, provavelmente tu não vai se perder no meio da conta. É, As temperaturas aqui são as mesmas citadas lá, né? Que era 10 graus, uma diferença uma para outra, né? exatamente. Então, de 7 para 17, 23, soma 273, né? De Kelvin, né? Sim, Então, uma é 290 e outra, por consequência, tem que ser 280. As temperaturas, as pressões aqui é. Porra, esse negócio tá um pequeno. Deixa eu pegar aqui. Essa é a pressões final. Coloquei final primeiro. O volume aqui vai ser a área, que não me importa, vezes o L, né? que deu no Que jeito. tem uma área que é fixa aqui, né? Sim, sim. Aí inicialmente ele deu o comprimento que era 15. Ele falou, verdade, ó. Ele falou 15 centímetros. Daí fica Legal. bem. Daí fica show de bola. Inicialmente, né? Então o que a gente quer é o L final, né? Sim, sim. Dividido pelo 200 e... Na situação final ele está mais quente, né? Então é o 290. Né? E aqui o outro é o 75,25. Pô, tô fazendo tudo aqui, velho. Próximo você tem que começar, hein? Pra eu ver o que tu tá conseguindo começar sozinho. E tu falou que era 15, Beleza. né? É, Isso. 280, corta lá, isola o L, daí virou conta de criança, né? é. Então, Beleza. vamos fazer. Deixa eu salvar aqui. Também foi show, a questão é massa, cara. Sim, sim. E o que tu queres ver agora? Deixa eu dar uma olhada aqui nas questões. Vamos para 13, vai. 13, eu vou tentar Não iniciar. batalha comigo, hein, cara. Deixa eu Não, ver não. aqui. A 13 é. 13. Se fosse esse do carrinho aqui, eu acho que. Não, essa eu consegui. Você só precisa fazer tipo uma análise das. Não precisa nem fazer conta, sabe? Só uma análise da formação, das formas. A questão, eu acho que não é do Ita nem nada, né? O professor que bolou ela. Essa 12 ou a 13? 13. A 13 é. Eu acho que não é, não. Ó, determina o número de vezes que deve-se acionar uma bomba de volume V para levar um recipiente R, desde a pressão atmosférica P0 até a P, sabendo que o volume do recipiente V0 é um processo isotérmico. Tá, ó, agora tem uma dúvida. Quando é bomba, o que é transferido de um recipiente para outro é o volume ou é a quantidade de matéria, o número de mols? O que é transferido de um recipiente para o outro? Tipo, É a quando. quantidade de mols, porque o gás ele vai se adaptando Ah, o que tá. ao Entendi. recipiente, né? Uhum, A questão é entendi. o que ele quer dizer por bomba, né? Até aqui tu não viu ainda a parte de energia, né? Não, não. Porque às vezes tu tem o que a gente chama de expansão livre, mas acho que não é o caso aqui, que Não, eu acho que tem. dá para fazer tipo uma conservação, olha, tipo, número de mols do final que a gente quer chegar vai ser igual ao número de mols da bomba. Hum, calma, deixa eu pensar. Número de mols da bomba. É, mas é chato porque tu não está conservando a quantidade de mols, né? PV igual a NRT vale quando o número de mols é fixo, né? Então, Só mas que tipo, vai passar para outra bomba. Deixa eu pensar.
Tá, P0 vezes T, não, vezes V sobre T, vou deixar o T que vai cortar mesmo, né? Vezes N, porque é a quantidade de vezes que vai ser, é a quantidade de vezes que a gente quer descobrir, né? Uhum. Cuidado com os N, né? Tem o N de mol e tem o N de Deixar mol. deixar um N maiúsculo, então. Tá. Aí, mais o volume, a pressão que ele já estava antes, né? Que se o recipiente R já estava antes, que é a pressão. Qual que é a pressão que ele estava antes? Se no Atmosférica, né? recipiente Zero. R, de uma pressão P0 até uma pressão P. Ah, tá. Vou- Calma, o pressão que o recipiente estava antes é zero? P0. Ah, é P0, ah, tá. Mais P0 vezes V0 dividido por T é igual a qual que é a pressão final que ele quer atingir, é P, vezes o volume final. Qual que é o volume final? Mas Ah, o volume não vai se alterar, né? O volume não vai se alterar, né? pois é, para mim o volume não se altera, né? Vai O continuar problema sendo é a que mesma coisa. em todas as equações o valor está fixo. A gente quer achar esse N, né? Então, o número N de vezes que ele vai, Só que aqui que está o pulo do gato, achando né? bom. É, Pn é o P, é a nova pressão. Tipo, vamos chamar isso aqui. Ó, vamos pensar na primeira situação. Essa aqui é a minha segunda situação depois das bombadas, né? uhum. Então, aqui é a primeira situação. Então, tem P0. uma coisa que eu tô, tipo, o volume, a pressão inicial do, do recipiente R que ele quer encher. Não, mas justamente aqui é P0, né? Ah, então, mas é que eu achei que P0 fosse a pressão da bomba. Não, P0 é a pressão do carinha ali. Ah, ele quer esse. A bomba não tem pressão nenhuma, velho. Ah, não Até tem? tá no vácuo essa desgraça? Não, né? Então, na hora que tu manda, vai ser ó, recipiente R, cara. A Ó, pressão atmosférica P0 até a pressão P, é verdade, tá certo. é, Ah, aí ficou fácil, né? Só passar o P0 vezes V0 pro outro lado. Aí fica P0 vezes V0 menos. Calma, deixa eu montar aqui. É porque você não tá vendo, né, que eu tô fazendo, aí fica difícil. não, tu Mas tá eu, fazendo um tablet, alguma coisa eu, tô assim? fazendo, eu tô fazendo no papel mesmo. Porque eu não tenho um negócio. Eu pedi pra minha mãe ter um negócio pra poder fazer no PC, né? Só que. Uma caneta, só que não rolou. Tá. Aí, ó, pensa na equação que eu montei, foi assim, a pressão final P que ele quer chegar, vezes o volume V0 do recipiente, essa é a situação final, é igual a pressão P0 do recipiente vezes o volume V0 do recipiente, mais a pressão da bomba, vezes o volume da bomba, vezes um número N de vezes. Ó, Certo. daí é só passar, daí é só resolver essa equação e eu descobre o N. Deixa eu ver Sim. se eu consigo resolver aqui. Quer dizer, eu consigo, né? Eu só vou ajeitar as coisas. Colocar o V0 em evidência. E daí fica P menos P0 dividido por P0V. Ah, tem isso nas alternativas? Ó, deixa Tem? eu dar uma olhada. V0 que multiplica P menos P0 dividido por P0V. Tem? É a D. Ah, Deixa eu você ver foi se mais rápido que eu, Deixa eu ver se tá certo, pelo menos, que eu não tenho certeza. 13. Não, tá errado. não é? Não, só mudou uma coisa, que o meu deu P0, em vez de ser a diferença das pressões, deu a soma das pressões. Não faz sentido ser a soma das pressões. O teu deu a soma? Não, o meu deu a diferença. O meu deu a D, ó, dá uma olhada nas alternativas aí. O meu deu a D e o exercício está falando que é a C. O meu deu a D, que é a diferença das pressões. E o exercício está falando que é a soma, mas para mim não faz sentido ser a soma
das pressões. Ó, tenta resolver aí. Deixa eu ver. Que daí você talvez se atenta a algum detalhe que eu não tenha percebido. Certo. É que eu tava pensando num outro caminho que eu não sei se vai dar certo. Mas agora que tu falou de soma, eu tava pensando em fazer a divisão das coisas aqui. É, Talvez saísse algo. Porque o V muda, né? Como eu estava escutando tu falar, eu estava meio perdido no que é cada volume. o Uma bomba V com volume V, né? Pois é. a bomba tem volume V, só que daí, tipo, depois da que você bombeia, né? Eu acho que, pra mim, o volume do recipiente não tinha que mudar. Tinha que ficar a mesma coisa. Mas o volume do recipiente não muda. Tanto é que ele Então. aparece fixo ali como V0, né? Sim, sim, então. Aí eu montei meio que uma conservação, meio que um negócio, uma conservação do número de mols, entendeu? Uma conservação não, né? Tipo, eu só fiz eu só igualei a situação final com a situação inicial. Que é a situação. Mas peraí, tu não pode igualar, né? Porque não tem conservação, é aquilo que eu estava te falando. Tu está colocando mais mols no Não, lugar, ó, né? deixa eu explicar, ó. Ó, coloca a pressão, ó, coloca na situação final, vai ser a pressão P que ele quer chegar, Aham. vezes o volume V0 do recipiente, que é essa situação final. É igual, Isso. o T vai cortar, né? Então não precisa. É igual a pressão P0 da bomba, vezes o volume V da bomba. Esses dois multiplicado por N, que é o número de vezes. Os dois? Ah, sim. Aí mais P0 V0, que é o que já tinha antes, entendeu? Condição inicial, certo. A condição inicial do recipiente. Daí, se resolvendo isso daí, dá a D. Esse aí que eu tinha pensado. Que é, Tá. que é basicamente, tipo, o número de mols final é igual ao número de mols inicial mais uma adição, entendeu? Tá, deixa eu pensar uma coisa aqui. Só me dá um segundo. Tran- O que tá errado aqui, que me parece que tem uma coisa muito errada, mas eu tenho que ver como é que eu te explico isso. Tu tá falando que a situação final, tá, chamou esse P de situação final do que vai ocorrer aqui desse lugar, né? É P, beleza. Que é a quantidade de bombadas que tu coloca a mais o que tinha inicialmente. E como a gente quer o N, coloca aquele cara ali, subtrai, passa dividindo. Me parece que é uma subtração mesmo. Então, aí talvez esteja errado. Já aconteceu de estar errado o resultado do material, mas eu acho difícil. Porque é isso que eu tava querendo saber. Tem alguma coisa errada nesse raciocínio aqui que eu acabei de te falar do número de mols? Não tem nada errado, porque tu está É, igualando a quantidade de mols, né? Tu está então. supondo que essa é a situação final, onde tem a mesma quantidade de mols que tinha inicialmente, mais a quantidade de vezes que tu... Então, é só pensar, tipo, o final é igual ao inicial mais um delta N, entendeu? Mais uma variação da quantidade de mols. Na prática, isso aqui é N, né? Isso aqui é N, É, isso aqui é N também. Né? sim, sim, os dois é só o número de mols, só que isolando, né, a pressão e o... Isso, isolando o NR, né? Sim, sim. Ó, Tá tudo certo, cara. eu chuto que não esteja errado, que eu acho que é o material que tá errado, viu? Pode ser que seja. Porque, né, tipo assim, quem fez o material, tipo, não é uma editora, tal, foi o professor que fez essa questão, não é de nenhuma prova. A questão tá bem bolada, só que ele pode ter colocado errado lá, né? Na hora de. Tipo, no gabarito, não é nem Isso. porque tem as duas opções, ó, tem a opção C, que é a soma, e a opção D, que é a subtração, que é o que eu acho que é a subtração. Só que daí no gabarito tem aqui tá como 13C, que é usando a soma das pressões em vez da subtração. E não tem como dar soma aí, sendo que vai passar o P0 V0 como menos pro outro lado. E acho que ele errou mesmo porque tem três opções que tem menos, né? É, Só tem duas que tem mais. Normalmente eles colocam isso, né? Tipo, uhum. não, cara, mas tá certo. A ideia foi muito boa falando nisso. Parabéns. Aí, valeu, valeu. Então, eu pensei nessa conservação do número de mols aí, mais ou É, menos. igualando os números de mol final obtidos de duas formas diferentes, uma definindo a nova pressão e a outra mostrando a inclusão de
mais sim. elementos ali no lugar. Não, show de bola, cara. Parabéns. Chegou, beleza. Então tá. Eu vou pensar aqui se tem alguma coisa errada ou não, mas me parece que é isso, tá? Beleza, se você ver alguma coisa, você me avisa no WhatsApp lá, beleza? Beleza. Pô, velho, gostei demais da aula hoje, deu para aprender bastante. Dá pra Sim, ver que sim. tu tá no caminho de passar no ITA mesmo, velho. Aí, valeu. Aí, tipo assim, na próxima eu vou te mandar uma outra lista, só que a gente também pode fazer no comecinho da próxima a 14 também, que eu não faço a menor ideia de como faz. Claro, como tu preferir, tá bom? Beleza. Show Valeu, de cara. bola. Vou te mandar tudo que a gente fez aqui e é isso aí. Precisamos só chamar, tá? Tá, mais tarde eu vejo o dia que dá pra fazer a aula Show. que deu mais.